Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo a gente vai programar com o ChatGPT. Eu vou mostrar como é que a gente consegue construir um plugin de WhatsApp para o WordPress utilizando o ChatGPT. E daí então a gente vai abordar, o passo a passo aí que eu utilizei junto com o ChatGPT para chegar na minha solução. Primeiramente, o que vai ter dentro desse plugin? Vai ter um botão para você compartilhar o seu post e um botão para você entrar em contato. Então, dentro dessas duas funcionalidades, a gente vai abordar aí pontos importantes referentes ao desenvolvimento. Então, o ChatGPT, então a gente já falou várias vezes, sobre esse assunto aqui no canal, como é que ele funciona. Então, tem 2 vídeos anteriores aí, você pode dar uma olhada. O ponto bem importante é que esse modelo de linguagem natural, ele tem uma técnica aí de instrução, Então, ele é o irmão do Instructor GPT, que ele é treinado para instruir as pessoas que trabalham com essa inteligência artificial. Então, isso é um ponto bem importante aí, referente à programação, que o ChatGPT pode ser aí um bom aliado para você aprender a programar. Também outro ponto bem importante, muita gente pergunta, onde é que eu acesso o ChatGPT? O ChatGPT está dentro da OpenAI, então você pode acessar pelo endereço chat.openai.com. Então lá você vai ter acesso ao ChatGPT. Eu tive a ideia de fazer esse plugin para o WhatsApp, foi uma pergunta até num grupo do WhatsApp de SEO, que alguém perguntou como é que eu incluo um botão de entrar em contato dentro de um site WordPress. Então tem duas formas, ou você faz a inclusão via plugin, ou você faz a inclusão via Google Tag Manager. Mas nesse caso a gente vai fazer a inclusão via plugin. Então, primeiramente, eu comecei com a seguinte pergunta. Poderia criar um exemplo de um plugin WordPress para compartilhamento de posts via WhatsApp. Então, a saída que ele me deu foi a seguinte. Então, aqui ele explicou, Então, aqui está o exemplo do plugin e ele deu o código PHP deste plugin. Pontos de atenções aqui, primeiramente, Então, tem muita informação que é como se fosse um placeholder, Ele dá aquela informação e depois você precisa alterar. Então, neste caso aqui, é só na configuração do plugin. Se eu quiser a configuração do plugin, por exemplo, o autor, eu tenho que colocar meu nome e o nome do plugin também a gente consegue alterar. Para não bagunçar a configuração do seu plugin, lembre que esse plugin name, esse tudo é marcação do WordPress, ele espera desse formato. E se você quiser alterar qualquer tipo de informação, tem que ser depois desses 2 pontos. Então, depois disso, quando a gente tem esse código, quais são os passos que a gente precisa fazer? Então, primeiramente, eu preciso salvar esse código em um arquivo PHP. Depois que eu salvar esse arquivo PHP, eu tenho que fazer as alterações. Como eu falei lá dos placeholders, das informações precisam ser atualizadas. Então, eu vou salvar esse arquivo dentro da pasta de plugins. Então, se eu quiser ter um plugin novo, dentro da pasta de plugins do WordPress, que é a wp-content/plugins, eu crio a pasta do meu plugin e dentro desta pasta eu salvo lá o arquivo index.php, por exemplo, na pasta que eu criei, por exemplo, WhatsApp, compartilhar ou share WhatsApp, jogo lá essas informações. Depois eu tenho que ir dentro do meu painel e ativar o plugin. Então, quando eu ativei o plugin, o que foi que aconteceu? Eu fiquei assim, por alguns segundos eu fiquei, cadê o botão de compartilhar, que ele disse que ia fazer. Mas, quando eu notei, o botão de compartilhar estava lá no topo, então ele foi bem específico, Ele simplesmente, na página do post lá, ele jogou um link compartilhar no WhatsApp, sem nenhuma estilização, sem nada. Então, aqui a gente já tem algo funcionando, mas não é basicamente aquilo que a gente precisa. Então, a segunda pergunta foi, Na realidade, eu queria, Então, eu tenho que melhorar a pergunta, Eu queria adicionar um botão, ou um link de compartilhar ao final de cada post. Então, continuei, Poderia adicionar um link de compartilhar ao final de cada post, ele vai e complementa o código. Agora, ele faz algumas alterações. Ele não utiliza, a gente vai fazer uma comparação entre os 2 códigos, o add action, porque o que acontecia antes, ele adicionou no add action. Então, toda vez que chamava um post, um the content, ele jogava lá o botão de compartilhar. Mas, nesse caso, eu quero ao final. Então, neste momento aqui, o que foi que ele fez? Agora, ele utilizou um filtro. A gente tem ações e filtros. Filtros dentro do WordPress, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma ação que já existe e vai filtrar aquela ação. Então, por exemplo, toda vez que eu chamar o the content dentro do meu site WordPress, eu posso filtrar aquela informação e dar uma saída diferente para aquela informação. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Então, ele pega o conteúdo, que vai recebendo o post e concatena o conteúdo junto com o nosso botão. Então, basicamente, ele vai, ao final de todo o post, ele vai adicionar aquele link de compartilhar.
Então, ok, beleza, né? Então aqui tá as duas versões, uma do lado da outra. Então outra versão, né, com actions, basicamente, ele era bem bruto, né? Toda vez que chamava um post, ele jogava em qualquer lugar um link de compartilhar. Eu poderia resolver esse problema com esse código? Sim, poderia. Eu poderia pegar lá e adicionar um position absoluto e deixar um botãozinho lá flutuando no meu site que ia resolver o problema nessa questão. Mas se eu quisesse colocar no meio do conteúdo, a gente teria, né, que utilizar esse add filter aí. Ok, né? A gente tem lá agora o botão no meio do conteúdo. Claro que ainda tem um problema de CSS aí, não está centralizado, não está dentro do conteúdo do post. Então, nesse caso, a gente tem que ajustar um pouco essas informações, né? Porque está quase lá, mas ainda não está, né, aonde a gente quer. Outro ponto bem interessante também, que esse tipo de código, ele não está esperando qual é a versão do WordPress que você está utilizando, qual tipo de tema você está utilizando, se você está utilizando Elementor ou não. Então pode ser até a situação, né, da solução de jogar aquele botão flutuando no conteúdo seja até melhor para você se você tem algum page builder, alguma coisa, né? Então você simplesmente joga o botão flutuando lá em um position absolute e deixa aquele botão de compartilhar e ele não se preocupa com o conteúdo do seu site. Então daí eu fiz a minha terceira pergunta, né? Eu gostaria de adicionar um CSS para alinhar esse link ao centro do meu post e adicionar uma aparência visual de um botão seguindo as cores do WhatsApp. Nesse caso aqui, né, então eu já dei mais instruções. Então, olha, eu quero um botão de compartilhar, quero uma aparência de um botão, não só um link, e também quero seguir as cores do WhatsApp. A partir desse input, a gente teve o seguinte resultado. Então agora, ele nos deu o plugin lá, novamente, todo bonitinho, mas ele adicionou dentro do conteúdo uma tag style. Então, quando eu fiz o teste, estava lá, botãozinho verde, seguindo as cores do WhatsApp, também com um paddingzinho, um border radius, né, já adicionando uma estilização, não um link cru para esta situação. Aqui a gente tem o nosso código do nosso plugin, então posso finalizar a minha tarefa, né, dever cumprido, né? Mas, olhando para aquele código, eu vi que assim, tinha algumas coisas que eu não gostava. Primeiro, era a mesclagem, né, de PHP e CSS, tá tudo chumbado num lugar só, tá uma tag style lá. E então, neste caso, a gente precisa ter um ponto de atenção, né? Então, como é que a gente consegue melhorar esse código? Então, o primeiro ponto, né, quando eu copiei aquele código e joguei no meu VS Code, começou a aparecer alertas. E que alertas são esses? Né? No meu VS Code, eu tenho uma extensão chamada PHP Code Sniffer, que é uma extensão para validação de código. Então, quando eu desenvolvo aplicações para o WordPress, eu posso também utilizar os padrões de codificação do WordPress e utilizar essa ferramenta para fazer a validação. E quando eu fiz essa validação, ele encontrou aí 17 erros e 3 warnings. Não são erros críticos, ok? Mas a gente tem aqui a especificação de todos eles. Então, depois que eu vi esse problema, né, eu voltei lá no ChatGPT e fiz um teste, né? Fui ver se ele, né, manjava do Code Sniffer. Então, eu voltei para ele e perguntei, tem como fazer aquele código com os padrões do PHP CS, e ele retornou. Foi aí que a gente tem se vocês compararem, né, as duas versões lá, tem a inclusão aqui já de um comentário, comparando, e o return. Isso aqui não veio automaticamente. Eu pedi para ele fazer essa alteração. Então aí ele já fez uma melhoria baseado nas minhas requisições. Também outro ponto interessante, né, que aqui ele não tem espaço, aqui ele começa a utilizar espaço, né, então ele começa a utilizar a padronização de escrita utilizando o PHP CS, ok? Então, isso é um ponto bem interessante para a gente já, né, atender aí, né? Pois não quer dizer que tudo que vem do ChatGPT vai ser, né, o creme la creme, né? A melhor solução de todas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse código que é gerado. E sempre, né, a gente pode até perguntar ao próprio ChatGPT como é que a gente consegue melhorar esses itens. E o outro ponto, né, referente àquele código lá, né, como eu já comentei, era a mistura de CSS e PHP no mesmo arquivo. Eu fiquei assim, não sei se está legal não. Então eu até fiz um teste, né? Eu perguntei para o ChatGPT, e aí, ChatGPT, essa seria a melhor forma de incluir CSS num plugin WordPress?
E ele voltou para mim meio que, realmente não é, né? Então, para você adicionar o CSS diretamente, não é a forma mais recomendada de incluir estilos em um plugin WordPress. Então, ele comentou, né? Existem maneiras mais profissionais e escaláveis de incluir um CSS em um plugin WordPress. Então ele mostrou, né, que tem tanto a WP Enqueue Style quanto também a WP Add Inline Style. Então são duas formas que você consegue incluir no seu plugin e você separa o CSS do seu código PHP. Você pode ter seu código CSS lá em um arquivo e o seu código PHP no outro e depois você só enfileira esses itens no seu plugin. Então, depois disso, né, eu pedi, poderia replicar o código anterior utilizando o WP Enqueue Style. Então, ele retornou para mim, né, o código com as alterações que eu pedi. Só disse que aquele código anterior CSS que você tinha, joga no arquivo específico, coloca dentro da sua pasta e você faz o carregamento dele aqui dentro desta função, né? Eu não coloquei todos os comentários, só coloquei o código, mas ao final ele tem a instrução de como é que a gente faz esse espaço de inclusão do CSS. Então, beleza, né? Já fiz aí duas melhorias. Uma na padronização do código, outra na manutenção e escalabilidade desse código, né? Separando os arquivos PHP e CSS. Nesse caso, depois de tudo feito, né, assim, as melhorias aplicadas, eu pedi para ele fazer a inclusão da última funcionalidade, que era a inclusão do botão de contato via WhatsApp. Então, uma vez que eu fiz essa requisição, ele regerou todo o código e incluiu a funcionalidade. E o que a gente precisa ter atenção aqui é que o número de contato ele colocou 155, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neste caso aqui, a gente tem que incluir o número que você quer adicionar para as pessoas entrarem em contato. E com isso a gente tem todas as funcionalidades prometidas em nosso plugin, mas a gente ainda pode ir além. E o que é que mais a gente pode fazer? Então eu posso incluir aqui suporte à internacionalização, por exemplo. Então se eu quiser que meu plugin tenha suporte a diferentes idiomas, então a gente pode fazer essa inclusão desse suporte. Então aqui, por exemplo, eu fiz o pedido para a inclusão da internacionalização, ele incluiu aqui o texto com internacionalização, então esse conteúdo a gente pode, né, alterar ele em diferentes idiomas, mas para isso eu preciso adicionar os arquivos de tradução, mas o plugin ele tem suporte à internacionalização, que é bem interessante, né? Eu só fui aí testando ele. Então beleza, né? Então aí tudo pronto, agora é hora de publicar esse plugin. Será? Essa é a pergunta. Será? O que é que está faltando aí, né, nesse código em particular? Teve um item em particular que eu vi uma concatenação de URL. São assim, basicamente era uma solução bem simples, não tinha nenhuma entrada do usuário, mas é um ponto que a gente deve ter atenção. Quando a gente tem a entrada do usuário, a gente faz concatenação de URL, é um ponto que você deve ter muita atenção. E foi daí, né, que eu fiz a seguinte pergunta: o código acima possui alguma falha de segurança? E o ChatGPT ele disse sim, né? Tem sim falha de segurança. Então, outro ponto de atenção, né? Uma vez que você termina todo o seu código, faça verificações de segurança. Não vá pegando todo o código que você vê na web e jogando no seu site, porque pode muitas vezes parecer algo que é simples e pode custar muito caro aí se você não fizer essa validação. Então, pode ser até um ponto interessante também, né? Você viu um código de um plugin ou viu uma solução específica no Stack Overflow ou em algum lugar específico, você pode pegar aquele código, chegar para o ChatGPT e perguntar: olha, tem alguma falha de segurança nesse código? Ou tem alguma coisa que eu posso melhorar nesse código? E ele vai sim responder. Então aqui nesse caso a resposta dele, né, ele diz que sim, acima o código apresenta algumas falhas de segurança, a URL do WhatsApp não é validada antes de ser usada. O ideal é que utilize uma função WP Remote Get para o WordPress fazer uma validação de segurança antes do usuário clicar nessa URL. E, além disso, o código não protege contra a injeção de URLs ou parâmetros maliciosos. Então, outro ponto interessante também é naquele código em particular você fazer os escapes da URL. Toda vez que você passar um valor, você escapar aquelas entradas. Naquele exemplo em particular, não tem nenhuma entrada do usuário, mas
Se tiver algum parâmetro malicioso na URL, ele pode também compartilhar junto, ok? Eu não coloquei o código aqui, mas ele continua e eu peço um exemplo e ele vai me dar um exemplo do código com as melhorias de segurança. Então, se você estiver na mesma situação, você pode fazer essa pergunta também. Então, agora sim, né? Chegamos ao final, né? E quais são as conclusões sobre isso, né? Então... Quer dizer, Felipe, que o ChatGPT ele criou esse código aí e agora a gente não precisa mais aprender a programar ou a gente não precisa mais contratar um desenvolvedor. Não é bem assim, certo? Durante esse processo, o ChatGPT funcionou como copiloto para mim, né? Eu fazia as requisições e ele me dava aquelas tarefas bem específicas. Mas quem fez o controle de qualidade, quem fez o controle de segurança, no final mesmo, eu pedi para o ChatGPT fazer essa validação. Porque eu estava olhando assim e eu via alguns pontos aí que eu não estava gostando. Então, outro ponto importante também é a qualidade do código. Então, notem, né, que se eu tivesse feito aquela pergunta lá no começo, na primeira etapa, e tivesse pegado aquele código e jogasse no site, a saída teria uma qualidade, né, bem mais baixa do que essa qualidade final. Então, o que isso significa? Que a qualidade da saída desse código vai depender também do seu conhecimento. Se você tem um conhecimento e tem atenção a esses pontos específicos, qualidade do código, segurança, né, você vai ter uma saída muito melhor, né, do outro lado, quando você fizer essas requisições. Então é isso, né? Essa é a minha conclusão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse conteúdo. E se tem alguma sugestão de conteúdo também, pode deixar aí nos comentários e a gente se vê em breve. Falou, tchau!